Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Com o advento do crescimento das comunicações, vemos as redes sociais lotadas, repletas de mensagens passadas daqui para lá, de lá para cá, praticamente dia e noite, sem parar. No entanto, algumas observações não têm sido vistas, como, por exemplo, no preenchimento dessas mensagens, a preocupação de se colocar a pontuação adequada, a vírgula no local correto. E dessa forma, sem se darem conta, às vezes aqueles que enviam a mensagem chegam a deturpar completamente o sentido da frase pretendida. E muitas vezes pode ocasionar até alguns problemas para aqueles que as recebem. No livro A Luz Dissipa as Trevas, volume 1, de Paulo Dalto de Oliveira, encontramos uma página com alguns exemplos desse fato, que normalmente ocorre. Para o nosso entendimento, diz assim: um oficial fora condenado. Seu pedido de perdão recebeu a seguinte sentença do rei: perdoar, impossível, mandar para a forca. Conduída da sorte do moço, a rainha salvou-o com a simples mudança da vírgula. Perdoar, vírgula, impossível mandar para a forca. Observamos aí que uma simples mudança de posição da vírgula alterou completamente o sentido da frase. Já o segundo caso diz mais ou menos assim: certo governador, comunicando a revolta de sua cidade ao seu superior, perguntou-lhe: devo fazer fogo ou poupar a cidade? A resposta foi: fogo não, vírgula, poupe a cidade. O telégrafo tocou a vírgula e a resposta tornou-se fogo, vírgula, não poupe a cidade. E a cidade foi totalmente destruída. Então observamos aí uma situação simples, uma mudança de apenas de uma vírgula de posição e alteração completa do sentido da frase. Também há um caso em que um professor coloca uma frase no quadro para que os alunos colocassem ali a vírgula no local certo. E a frase dizia assim: se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de quatro à sua procura. Naturalmente que as meninas colocaram a vírgula após a palavra mulher. Então ficou assim: se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de quatro à sua procura. No entanto, os meninos já colocaram a vírgula após a palavra tem, que dizia assim, e ficou assim: se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de quatro à sua procura. Então muda completamente o sentido. E nós, à medida que vamos estudando, aprendendo, percebemos que até mesmo nas palavras do Mestre Jesus, há alterações, deturpações, em função das muitas traduções, em função da. Por exemplo, quando se vai traduzir de uma palavra, de um país para outro, de uma língua para outra, de repente, naquele país, não existe uma palavra que represente o mesmo pensamento do outro país. Então tem que se adaptar. E com o passar do tempo, ela vai se transformando, vai se modificando. Da mesma forma, a colocação da pontuação. Se houver qualquer tipo de alteração, pode-se mudar a palavra do mestre, o que ele quis verdadeiramente ensinar. Podemos citar que também existe questões de cultura, informações, orientações dadas por Jesus, como as próprias parábolas,
que tinham naturalmente um sentido mais apropriado para aquela região onde ele se encontrava. Naturalmente, chegando aqui, transformando-se em dificuldade de aprendizado, de conhecimento, pois que muitas vezes nós tendemos a levar ao pé da letra aquilo que estamos lendo. Então, confundimos muitas vezes. Um exemplo podemos citar. Jesus, no momento da crucificação, estava lá o chamado bom ladrão, Dimas, que arrependeu-se de tudo aquilo que ele havia feito, de todo o mal que havia cometido. Então, pediu a Jesus que intercedesse por ele, que tivesse compaixão da sua alma, que quando estivesse no mundo espiritual, que se lembrasse dele e o ajudasse. E Jesus então lhe afirmou, em verdade, segundo o que se apresenta escrito nos textos bíblicos, em verdade, te digo, vírgula, hoje ainda estarás comigo no reino dos céus. Então, baseado naquilo que estudamos, sabedores que os espíritos precisam se redimir, reparar o erro que cometeu através das muitas reencarnações, surge a dúvida: será que bastou para Dimas apenas arrepender-se para merecer o reino dos céus, a paz permanente, tranquilidade, como todos nós aspiramos? Se porventura Jesus tivesse dito, em verdade, te digo hoje, vírgula, ainda estarás comigo no reino dos céus. Muda o sentido da frase, o que não quer dizer que ele não estaria com Jesus no mundo espiritual, mas que não necessariamente seria de imediato, pois que precisaria reencarnar, avançar, evoluir, verdadeiramente se redimir e se arrepender em definitivo, perdoar e ser perdoado para alcançar a condição superior, a plenitude, aquilo que todos nós buscamos. Então, meus irmãos, infelizmente, com o avanço da comunicação, que nos facilita, nos favorece, muita coisa vem sendo deturpada, transformada e propiciando, inclusive, as condições para que as pessoas, lendo aquelas mensagens equivocadas, tomem atitude da mesma forma equivocada, prejudicando-se ou muitas vezes prejudicando a outras pessoas. Busquemos nos aprimorar, busquemos evoluir, aproveitar tudo aquilo que Deus permite ao homem em termos de tecnologia, em termos de crescimento, e sabemos que isso é só o começo. Estamos aí às portas da evolução. Muita coisa irá surgir com o passar dos séculos, com o passar dos milênios. Então, segundo os benfeitores, isso é só um começo. Nós ainda não avançamos o suficiente. Muito daquilo que nós temos hoje de tecnologia será obsoleto dentro de poucos anos. Assim como tudo aquilo que nós conquistamos no passado, hoje praticamente já não tem um menor valor, mas serviu como o primeiro passo para atingirmos a condição que hoje nos encontramos. Busquemos, meus irmãos, nos aprimorar, estudar, compreender cada vez mais os desígnios do alto e tomarmos cuidado quando tivermos que passar uma mensagem, se tivermos dúvida, perguntemos a alguém, para que não cometamos o equívoco de prejudicar aquele que nos lê, aqueles que nos recebe as mensagens. Que o Senhor esteja conosco, nos ampare sempre. Muita paz.